Então, essa é a nossa família, nossos 8 netinhos e mais um. Que bênção são. Eu queria encorajar vocês que ainda têm chance de ter mais filhos. Não tenha medo, não. Eu confesso que quando nós nos casamos, eu não sabia deste conceito de multiplicar a imagem de Deus aqui no mundo. Quando Deus falou para Adão e Eva multiplicar-se, era para encher o mundo com a imagem dele. Então nós começamos a pensar em ter filhos e sempre pensamos, vamos ter 4. Não sei por que 4, mas era o número perfeito para nós. E quando os gêmeos nasceram, eles tiveram 7 meses quando eu fiquei grávida com o terceiro. Então, eu tinha 3 bebês em fraldas, 3 que não andavam. Foi muito interessante. Eu nem pensei em ter 4. Nem entrou na minha cabeça se eu deveria ou não deveria, não pensei. E alguns anos depois, Mark e eu estávamos conversando. E 4? A gente vai esquecer disso? E eu nem pensava mais. Mas a gente orou e deixamos com o Senhor. Eu fiquei grávida, mas eu perdi. E na perda deste 4º filho, nós fomos convencidos que Deus queria que a gente, se Deus abençoasse, teríamos mais 2. Porque eu não queria criar um filho sozinho para ser egoísta, pensar que o mundo girasse em volta dele. Então, nós já oramos, Senhor, se você vai nos abençoar com 1, por que não 2? E 1 ano e meio depois do Andrew, chegou a Vitória. Mas então, como eu vou encorajar vocês, não tenha medo. A nossa cultura fala que crianças são um peso, que o mundo é tão pecaminoso, que como é que eu vou trazer filhos para este mundo? O mundo não é mais pecaminoso agora do que antes. É nossa responsabilidade criar nossos filhos no caminho do Senhor. Então, não tenha medo. Eu penso que tem que ter somente 1 ou 2, porque a sua bolsa não com recompensa. Quem cuida da gente é o Senhor. Ele cuida. E Ele cuida quem tem fé. Se você está esperando para tudo, sabe? Hoje em dia, a juventude pensa, não, eu tenho que terminar a faculdade, depois eu vou arrumar um bom emprego, depois eu vou ter a minha própria casa, depois eu vou pensar em me casar, depois eu vou pensar em... Olha, nós nos casamos pobrezinhos, tivemos filhos pobrezinhos, fomos para o seminário pobrezinhos. Depois do Ian, o médico lá, ele saiu do nosso lar, foi para a faculdade, e um dia ele ligou para o pai. Ele falou, pai, nós éramos pobres, hein? E o Marco falou, sim. E ele falou, porque eu nunca sabia. Porque Deus cuidou de tudo. Eu me lembro, uma vez estávamos no seminário com os 3 pequenininhos e o orçamento não batia. Senhor, a gente orava. Deus, de onde vem o dinheiro para comer? E tivemos um vizinho que morava na mesma rua, que trabalhava no supermercado. E um dia ele veio para casa com uma caixa de verduras, frutas, coisas que, quando limpa, sabe? Quando limpa na verdura e joga fora aquela banana que foi solta, aquela maçã que não era perfeita, uma caixa de coisa. Tiramos a coisa ruim. E houve muita comida boa. Você é chique demais
para aceitar comida de uma caixa do supermercado assim? Eu penso em, quem era? O profeta que comeu da carne que as aves trouxeram para ele. Deus usa qualquer coisa para cuidar de você, mas você tem que andar pela fé. Então não tenha medo dessas coisas. Agora isso é longe do nosso assunto de hoje. Vamos falar um pouco mais. Ok. Foi eu que fiz? Foi! Ok. Vamos falar sobre essa diferença de amor e respeito. A música que vocês, mulheres, cantaram era muito bom. Porque o que é mais importante é o amor. Mas eu queria que você pensasse assim. A mulher expressa seu amor através de respeito. Tá? O mundo fala hoje em dia só no amor. Amor é importante. Se eu tenho amor, é tudo que eu preciso. Tudo bem, o amor é importante, mas na vida do homem, a mulher expressa amor através do respeito, ok? Cientificamente, a gente sabe que os homens e as mulheres são diferentes. As veias dos homens são maiores. As mulheres tendem a ter uma testa mais vertical, enquanto a testa dos homens tende a ser inclinada. Mas que 1000 cromossomos diferentes, nós temos 1000 cromossomos diferentes somente no fígado, entre a mulher e o homem. Incrível! Então, o formato das nossas mãos são diferentes. Acumulamos a gordura em regiões diferentes também. Eu vou acostumar, tá? Tem lá! Ok, isso ajuda. Ok, desculpa essa coisa. Então, se nós temos tantos diferentes na física, por que é surpreendente que somos diferentes nos aspectos imateriais também? Então, homens e mulheres, ainda usando as mesmas palavras, comunicam usando códigos diferentes. Por exemplo, você está indo para a festa e você abre seu armário e você fala para seu marido: eu não tenho nada para me vestir. E o armário está cheio de roupa. E o seu marido vai olhar para você pensando: o que está com ela? Só que houve um dia que ele falou contigo: minha querida, eu não tenho cuecas para me vestir. Que significa o quê? Tudo está suja. E você tem que lavar roupa. Não que não tem, mas é sentido diferente. As palavras são iguais, mas sentido diferente. Mulheres querem conversar. A gente gosta de conversar. O homem nem tanto. Você já percebeu isso? Homens querem companhia. Só que eles querem muito companhia sem muito fala. E como vai isto, hein? Por que essa dificuldade na comunicação? Porque Deus criou o ser humano, homem e mulher, como nós falamos ontem. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? As ordens de Deus, com respeito ao casamento, se mostram nessa criação. A maior necessidade do homem é respeito. E a maior necessidade das mulheres é o amor. Como nós lemos em Efésios hoje, portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, vamos usar muito essa imagem do ciclo insano.
o que acontece? A mulher começa a desrespeitar, vamos começar lá embaixo. Nós começamos a desrespeitar nosso marido. Quando a gente desrespeita, ele age sem amor. E quando ele age sem amor, o que a mulher faz? Desrespeita. E vai. E você entra num ciclo insano. E nós temos que aprender como sair deste ciclo. E como eu falei hoje, quando eu aprendi como isso mudou a minha vida, aquela lista que ele começou a falar, ele falou, Diane, na sua maneira de fazer assim. Já fez? Ou aquele enrolo de óleo. É tão natural para nós, mas é desrespeito puro. E nossos homens se sentem nisso. Então, essas duas ordens de amor e respeito, que o homem deveria amar sua esposa e que a mulher deveria respeitar seu marido, são igualmente incondicionais. A gente sabe que o amor é incondicional, não é? E nós temos essa expectativa que o homem vai nos amar incondicionalmente como Deus nos ama. Mas quantas vezes eu pensei, respeito? Não, ele tem que merecer. Mas não é assim, não. Nós devemos, é devido que a gente respeita o marido tanto quanto ele tem que amar a sua esposa. E quando, deixa eu ver aqui. Quando uma mulher fala, quando o marido fala para a esposa, eu não a amo mais, em vez de levar isso como uma crítica contra a esposa, o marido tem que entender que ele enfraqueceu no seu papel de marido. Quando ele fala, eu não a amo mais, muitas vezes a gente pensa, mas o que ela fez? Mas, na verdade, Deus manda o homem amar sua esposa, independente do agir dela. Quando eu falo, eu não respeito meu marido, ele não merece meu respeito, em vez de levar isso como uma crítica contra seu marido, a esposa deve entender que ela enfraqueceu no seu papel da esposa. Faz sentido o que estou falando? Quando você fala, eu não respeito meu marido, não é porque ele não merece. Ele não merece mesmo. Como você não merece o amor. Mas é nosso dever diante de Deus de respeitar. Ambas as pessoas são pessoas de boa vontade. Ambos homens e mulheres precisam de amor e respeito. Mas pela criação de Deus, o homem precisa de respeito e, por natureza pecaminosa, reage de formas desamorosas quando se sente desrespeitado. Pela criação de Deus, nós, mulheres, precisamos de amor e, pela natureza pecaminosa, reagimos de formas desrespeitosas quando nós nos sentimos desamadas. As mulheres têm a dificuldade com a ideia que o marido precisa de respeito tanto quanto a esposa precisa de amor. Todo mundo aceita que amor é devido, mas acham que o respeito é merecível. E é difícil para nós aceitarmos que o amor não é tão importante para ele quanto para ela. Por exemplo, você gosta de receber flores?
Você gosta. É uma maneira que ele pode mostrar amor para contigo. Mas você acha que seu marido valoriza receber flores? Eu me lembro quando eu estava namorando, eu mandei cartas, aquelas cartões que você compra no supermercado, e eu passei horas procurando o cartão perfeito para o seu marido, ou meu namorado, só para descobrir depois que para ele me apreciava, que eu amava ele, mas isso não era a língua dele, entendeu? Ele tem outras coisas que são importantes para ele. Deus tem que mandar as mulheres respeitarem seus maridos, porque não é natural para nós. Pelas consequências do pecado na vida da mulher, ela quer dominar, quer controlar. Não está na nossa natureza responder com respeito. E aumenta essa dificuldade que, para o homem, respeito é tão importante, é natural. Nós estamos acompanhando um casal que vai se casar daqui a 2 meses. Ele tem 55 anos de idade, nunca se casou, e ela tem 28 anos. Então, estamos acompanhando e pediram que a gente fizesse aquele aconselhamento prenupcial. E pedimos que eles pensassem nestes princípios de amor e respeito. E depois de conversar, de ler, ouvir sobre isto, ela se aproximou e falou: fulano, quando eu faço tal coisa, você se sente desrespeitado? E ele falou: claro, todo mundo sabe disso. Todo mundo do homem, né? Porque ela não tinha noção. Mas o respeito está tão forte na vida do homem que basta a gente aprender. Devemos aprender a decodificar as ações e palavras dos nossos cônjuges. As mulheres têm que entender melhor por que os homens não conversam com suas esposas no meio de conflito, e os homens têm que entender por que as mulheres arrumam brigas. Você sabia que você já tem um marido que quando você está no meio da briga, ele se afasta? Por que ele se afasta? Porque ele respeita tanto e a adrenalina está subindo, 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 subindo. Se ele ficar aí contigo, dentro da sua briga, sabe o que ele vai fazer? Em vez de fazer isto, ele sai. E o que a mulher faz? Vai atrás, falando, falando, falando. Não sai daqui, não sai não. Ela arruma a briga, por quê? Porque ela quer que ele converse. Por que você não conversa comigo? Por que você não abre seu coração? E a mais que a gente reclama, ele se fecha. Complicado, hein? Por sua parte dos homens, os homens têm que aprender a ouvir suas esposas. E com mais aceitação. Mas pela parte das mulheres, a mulher tem que controlar os atos e gestos para comunicar, que comunicam desprezo e agressividade. E a principal maneira em que as mulheres mostram o despeito está no rosto e no tom de voz. Já fez? Oh, eu já fiz. Mark tem falado comigo dentro de uma briga assim, ele fala: Diane, se você pudesse ver seu rosto neste momento. Uma vez estávamos tendo uma conversa dentro do banheiro e o espelho estava lá e eu vi o meu rosto. Que vergonha!
mas ficamos agressivos assim. Irmãs, não é tanto o que... não é tanto o que dizemos, mas como nos expressamos que sufoca o espírito dos nossos maridos. Nenhuma outra pessoa no mundo fala com seu marido como você fala. Quando ele está no trabalho, ele está respeitado. Quando ele está na igreja, ele está respeitado. E quando ele volta para casa? Se você falasse com seu chefe, como você fala com seu marido, como seu chefe responderia? Você ainda teria emprego amanhã? Então, minhas irmãs, amolece e suavize o tom da sua voz. É surpreendente o que podemos dizer aos nossos maridos se somente falamos de uma maneira mais correta. Precisamos valorizar as necessidades de nossos cônjuges, ainda que sejam diferentes das nossas. Respeito para outros é devido. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Malaquias 1:6. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Malaquias 1:6. Respeito para outros é devido para Deus. Malaquias 1:6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Também, respeito é devido para governantes. Nós não vamos virar para Romanos 13, mas fala sobre como devemos honrar as autoridades que Deus colocou no governo, ainda sendo pecadores, hein? É difícil, mas é devido. Não porque eles merecem, mas porque são em posições de autoridade. Para os outros, hoje nós vimos em 1 Pedro 2 que devemos respeitar os escravos, respeitando os mestres, e também para os senhores, pelos servos deles, e para os nossos maridos. A mulher ganha seu marido com seu comportamento santo e respeitoso. O respeito da esposa motiva o amor do seu marido, um sentimento de afeto e ternura, porque ela está tocando no seu espírito. Se você pensar naquele ciclo de ensino, o oposto funciona também. Se você mostrar respeito para com seu marido, ele vai responder com amor. E quando você está sentindo amada, é mais fácil para você responder com respeito. Então, eu vou te dar um acróstico aqui, casado. E vamos ver 6 áreas que você pode mostrar respeito com seu marido. Isso também aplica-se com outros homens. Não é somente com seu marido. É o homem, porque o homem é homem. Mas na área de conquistas, autoridade, sexualidade, afinidade, discernimento e ordem hierárquica. E vamos entrar primeiramente nas conquistas. Você
respeita, você mostra respeito para seu marido quando você valorize o desejo dele para trabalhar e conquistar. Por que o trabalho é tão importante para os homens? Você se lembra de ontem? Porque Deus criou o homem assim. O trabalho, na vida do homem, o trabalho é a razão de viver. Gênesis 2. Ora, o Senhor Deus colocou ele lá no jardim para trabalhar. E ele recebe, ele é realizado no trabalho dele. E isso faz parte da imagem de Deus na vida do homem. Isso exibe a mesma qualidade de Deus. Deus também trabalha, fez o trabalho de criação e até hoje ele continua trabalhando. Deus trabalhou e conquistou e achou que tudo que fez foi muito bom. E o homem reflete essa característica de Deus. E quando reagem os homens quando se sentem rejeitados na área do seu trabalho? Quem aqui tem homem que perdeu o emprego uma vez na vida? Várias. O homem sofre, ok, só um momento. O homem sofre de uma forma diferente da mulher. Quando você perde seu trabalho, para você trabalho foi uma opção, foi uma coisa que você gosta de fazer, mas o homem faz parte dele. O homem que não trabalha, que nunca trabalhou, que não procura trabalho, vocês chamam ele de quê? Preguiçoso, vagabundo, não é? Todo mundo sabe que o homem deveria trabalhar, deveria prover, deveria sustentar a família. E quando a esposa reclama sobre o trabalho do marido, ela está atacando a verdadeira razão de viver dele. Muitas mulheres trabalham pelo fato que é direito meu. Eu vou trabalhar porque eu tenho o direito de trabalhar. O direito do homem é um direito dele trabalhar? Não. Ele é devido, hein? Seu marido vai sentir que você aprecia o desejo dele de conquistar e trabalhar quando você pensar em agradecê-lo por ser um homem responsável. Quando foi a última vez que você agradeceu seu marido para se levantar todo dia, ir para o trabalho, volta do trabalho, ele traz o dinheiro do trabalho para casa e quem gasta desse dinheiro? Somos nós. Compramos a comida pela família, pagamos energia, pagamos tudo e ele fica com quanto? Agora alguns homens estão querendo ficar com um pouco daquele dinheiro, mas ele se levanta todo dia. Você já falou, obrigado. Ele vai sentir que você aprecia o desejo dele de conquistar e trabalhar. E se seu marido perdeu o emprego, mas ele está procurando, ele está sofrendo, até neste sofrimento você poderia apreciar este desejo que ele tem. Ele vai sentir que você aprecia o desejo dele de conquistar quando você expressar sua fé nele em relação ao campo que ele escolheu. Em vez de, por que você não procura outra área onde você poderia ganhar mais? Aprecia o que ele faz. Quando você vai ouvindo as histórias do trabalho dele. E você tem que ganhar o direito de ouvir. Porque o que acontece? Ele volta para casa e você pergunta, como foi seu dia? Mas você não está querendo tanto ouvir dele, você está querendo falar do seu dia. E ele fala, foi bom, mas fale mais, fale mais. E ele, pela gentileza, como foi o seu dia? E
vai. E uma hora depois. Mas então, quando você expressar, quando você quer ouvir as histórias dele, ele vai sentir respeitado. Quando você permite que ele sonhe. Houve uma época que meu marido queria comprar um pedacinho de terreno ao lado da casa do meu pai. E meu irmão estava vendendo este terreno e o Mark queria comprar. E eu pensei, comprar? A gente não tem dinheiro? Como é que a gente vai comprar? E ele queria comprar, não para construir uma casa, porque a gente estava morando aqui no Brasil. Mas ele queria plantar 2.000 árvores. E eu, 2.000 árvores? Quem vai cuidar destas árvores? Os meus pais? Não pode pensar. E eu comecei a criticar. Não aceitei. E ele queria sonhar. E cada vez que ele sonhava, eu cortava. E eu comecei a notar que ele parou de conversar comigo. E eu vi que, porque estávamos passando um momento lá nos Estados Unidos, ao lado da casa dos meus pais, e a minha cunhada estava lá e ela brilhava. Quando ele contava os sonhos, ela, puxa, que ideia boa, como vai ser bom, tá. Ele queria ouvir quem? Eu? De jeito nenhum. Parou de conversar comigo. E eu? Por que você não conversa comigo? Brigava, arrumava brigas. E ele se afastou de mim. E isso criou uma raiz de amargura dentro de mim e dentro dele. Até um dia, Deus estava trabalhando dentro de mim. Um dia eu comecei a chorar, solucei. Porque eu percebia que o sonho que meu marido tinha, eu não queria deixar ele realizar. Só que ele foi em frente. Comprou, plantou as árvores, colocou uma cerca em volta. As árvores hoje em dia são enormes. E eu percebi naquela época como eu estava sendo desrespeitosa, não deixando meu marido sonhar. Eu tinha que voltar e pedir perdão. E graças a Deus ele me perdoa, mas não foi um momento fácil na nossa vida. Quando você não desonra nem criticar o seu trabalho, você pode apreciar o desejo do seu marido trabalhar e conquistar? A segunda área, autoridade. Quando você valorize o desejo dele de servir e liderar. O homem deseja ser um bom e forte líder e fazer boas decisões. Nisso ele também mostra que foi criado na imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para liderar, para demonstrar ambos a autoridade de Deus e a autoridade de Cristo como cabeça na igreja. E quando nós tiramos a autoridade do marido, mexemos com a ordem de Deus em tudo. E olha, quando a gente tiramos, deixa eu ver aqui, é injusto dar ou esperar, como eu vou falar? É injusto exigir responsabilidade sem conceder autoridade. Deus nunca deu autoridade pelo benefício da pessoa que tem na autoridade. Ele dá autoridade pelo benefício das pessoas que estão embaixo da autoridade. Mas se Deus deu para seu marido
a autoridade de liderar na sua família e você retira isso, como é que ele vai exercer a responsabilidade? Porque você está tirando isso dele. Os homens têm dificuldade em expressar seus sentimentos porque correm contra a cultura feminista atual. Por exemplo, se um homem hoje em dia fala que ele quer ser o líder, o mundo feminista vai reclamar. Porque você está sendo egoísta? Por que você quer ser líder? Só que todos nós estamos querendo um homem que é líder. Temos que deixar ele liderar. Devemos apreciar o desejo dos homens terem autoridade. É uma grande responsabilidade de Deus, que Deus vai cobrar dele, da maneira que ele usa sua autoridade. O homem vai sentir que você aprecia a autoridade e a liderança dele quando você elogia as boas decisões dele. Ok? Quando você apoia ele como líder e quando você elogia as boas decisões dele. Mas uma coisa, quando você for graciosa se ele tomar uma decisão ruim, seu marido vai errar. A sua liderança da sua igreja vai errar. E como é que você vai responder? Se você estender graça, você está mostrando respeito para com ele. Você não quer, quando você erra, que ele estenda graça para você? E devemos mostrar a mesma graça para ele. Ainda que ele não exerce perfeitamente essa autoridade, você pode apreciar o desejo dele ser um homem digno de receber a responsabilidade disso? Terceira coisa, sexualidade. Você mostra respeito quando você valoriza o desejo dele de ter intimidade sexual com você. Quem é o responsável pelos desejos sexuais dentro dos homens? Deus é o responsável. Ele criou o homem assim. Qual foi a ordem de Deus? Multiplique-se, enche a terra. Mas também ele deu o desejo para o homem trabalhar. Se o homem não tivesse dentro do corpo dele os hormônios que chamassem ele para ter intimidade sexual com você, o mundo não seria cheio de imagem de Deus, não. Porque ele foca no trabalho. Ele não teria tempo nem desejo se não tivesse estes hormônios que Deus colocou dentro do corpo dele. Como está falado em Gênesis 1, 27. Qual é o propósito de Deus na área do sexo? Nossa sexualidade é um símbolo em carne e osso no relacionamento conjugal que foi dado para refletir a intimidade que devemos ter com nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que Deus fez homem e mulher diferentes nesta área. Sexo está tão distorcido hoje em dia que a gente nem mal consegue enxergar como um símbolo de intimidade com Deus. Mas Deus nos deu nossa sexualidade para mostrar, para ser um símbolo da intimidade que devemos ter com Ele. E isso é muito forte na vida do homem. O caminho para o marido ganhar o privilégio de acesso ao corpo de uma mulher é através de tocar suas emoções, espírito e mente com autenticidade. Quer dizer, mulher, a primeira coisa que você pensa não é sobre sexo. Você está pensando em ter uma conexão emocional com ele, uma conexão social, você quer sentar, conversar,
Você quer passar tempo com Ele? E quando você faz isso, ou quando Ele respeita isso na sua vida, você responde fisicamente com Ele. Mas o caminho para a esposa ganhar o privilégio de acesso ao espírito do seu marido, essa conexão, é tocar o corpo dele com autenticidade. Faz sentido? Então, você não quer que ele toque em você fisicamente até que você tenha uma conexão emocionalmente, não é? Só que ele não vai querer uma conexão emocionalmente contigo até que toque nele. Uma diferença entre nós. E é muito lindo quando a gente percebe como isso funciona. Você pode estender para ele graça, que essa necessidade de conectar corpo ao corpo é real, da mesma forma que a sua necessidade de conversar e conectar alma a alma é real? Pensa assim, mulher. Quem pode legitimamente cumprir essa necessidade física na vida dele? Quem poderia legitimamente cumprir essa necessidade de conexão corpo a corpo com seu marido? Uma pessoa só. É a esposa dele. E Deus deu para nós um hormônio que se chama ocitocina. Você já ouviu de ocitocina? A mulher tem esse hormônio no corpo dela 24 horas por dia. Quando você está amamentando seu nenê, ocitocina está fluindo. É o hormônio de conexão. Quando estamos conversando em volta de uma mesa, olho a olho com nossas irmãs, ocitocina está lá. É isso que cria a ligação entre mulheres, que é mais forte do homem. Você sabe quando o homem tem este hormônio de conexão no sangue dele? Somente uma vez na vida dele. É no momento de intimidade sexual. Naquele momento que Deus deu para ele. Então, se você está querendo ter uma conexão com seu marido, você tem que encontrá-lo naquele momento. E quando a mulher fala, não, hoje não, estou cansada, estou com dor de cabeça, não, tivemos uma briga, até que você acertar tudo e eu não vou, sabe? Estamos tirando a oportunidade de ter aquela conexão com nosso marido. Você entende as necessidades, os desejos e desafios do seu marido? A necessidade do homem dado por Deus no meio do pecado é impressionante. Por exemplo, Deus deu este desejo. Só que o pecado entrou e distorceu. Mas ele tem que lutar com este desejo todos os dias. E nós mulheres não apreciamos a luta que nossos homens têm. Os nossos jovens, os nossos maridos, outros homens dentro da igreja. E eu queria que você pensasse assim, vocês gostam de TPM? Quem aqui gosta de TPM? Eu falei errado? Quem aqui gosta? Não, ninguém gosta. Você sabe que seu marido também não gosta? Porque ele não sabe de um minuto pelo outro se você vai estar feliz, vai estar... Nossas emoções vão assim. Você quer que seu marido aceite isso? Que ele ama você, ainda que você está assim? A gente quer. Então, por que você não vai aceitar que ele tem? Porque ele não sofre com TPM, não. Mas ele tem
outros desafios. E Ele queria que você aceitasse que Ele tem essas outras coisas. Você poderia aceitar e valorizar que a maneira dele expressar intimidade contigo é diferente da sua? Muitas mulheres são convencidas que a mulher é mais justa que o homem, porque ela não tem as mesmas tentações. E a gente pensa, o fato que ele é tentado a olhar para as mulheres hoje em dia, que ele é menos espiritual que nós. Só que a gente aceita muito bem que eu sou assim, eu sou carnal, eu sou impaciente. E a gente espera que ele entenda que hoje não dá para conversar. Temos que estender a mesma graça para ele que a gente espera dele para conosco. E eu queria porque eu estou levantando este assunto. Ninguém pode estar íntimo com uma pessoa farisaica. Seu marido tem medo que você vai descobrir e condená-lo pelas tentações sexuais que ele passa. Ele nem pode abrir o jogo com você. As mulheres querem que seus maridos sejam mais transparentes com elas, mas somente se isso deixa ela sentir mais amada e segura. Então, se você está falando com seu marido, abre o seu coração comigo. E ele abre e você fica com raiva. Isso não dá. E deixe-me compartilhar com vocês uma solução que nós encontramos no nosso casamento. Nós tomamos a decisão de abrir o jogo. Eu pedi ele abrir o coração. E ele me preparou e falou, você quer mesmo saber o que eu estou pensando? Você vai ter que prometer que você não vai reagir. Mas fale tudo. E ele começou a falar. Como eu queria reagir. Com medo, com raiva, sabe? Mas ele me preparou. E eu fiquei calada. E depois nós fizemos um acordo. Quando ele está tentado, ele me fala. Sabe por quê? Porque quando ele fala, quebra o poder da tentação na vida dele. Mas se ele falasse comigo, puxa, eu estava hoje numa situação e uma mulher me aproximou e, puxa, que tentação. Se você me amasse, você não sentiria assim. Você acha que ele vai abrir comigo? Mas no momento dele falar comigo, ele abriu. Isso quebrou a tentação na vida dele. O que a gente faz? Estamos andando no shopping. Eu não sei porque as pessoas gostam de andar no shopping, porque você vai ver todo tipo de pessoa. E ele está vendo aquela mulher vindo de longe, com todo aquele movimento. Entendeu? Eu não estou percebendo, mas ele já percebeu faz tempo. Mas em vez de fingir que ele não viu, ele vai falar, ele fala comigo, Diane, prepare-se. Já vem numa pessoa com a camisa muito movimentada. E eu, onde? Posso ver e a gente pode rir. Ajuda, meninas. E seu marido vai perceber que você está respeitando que ele é diferente que você, mas você não está condenando ele pelas diferenças. Uma vez ele estava no seminário ensinando, ele estava servindo como ordenhão masculino. E à noite, uma moça do seminário chegou lá com pijama.
para testar. Eu acho que o inimigo queria testar a fidelidade dele. Ai, ele ficou meio assustado e ele não sabia o que fazer, deixou ela bem longe, mas ela foi aproximando e de repente, não, vamos sair daqui, foi para o lanchonete que estava lá no seminário e falou, você pode ficar aqui, eu vou embora. Ele voltou para casa e ele falou comigo, Diane, eu tenho que conversar contigo. Se ele escondesse isso de mim, o que acontece? Vai alimentando. E se eu tivesse feito tal coisa? Ninguém ia saber que é uma mentira, hein? O mesmo inimigo que coloca a tentação vai garantir que vai ser descoberto. O inimigo não é seu amigo, não. Mas então ele voltou para casa e ele explicou, falou o que aconteceu. Isso quebrou o poder da tentação na vida dele. Então deixa seu marido falar contigo sobre as tentações dele. Isso vai, e você, como a gente falou hoje, em 1 Pedro, não dê lugar ao medo. Quando você está confiando no Senhor, o seu marido vai poder abrir o seu coração e você vai poder encorajá-lo, orar por ele, falar com ele. Isso vai ajudar. Ele vai sentir que você aprecia o desejo dele de intimidade sexual quando você responda sexualmente a ele com maior frequência e iniciar o sexo periodicamente. E eu sei que eu estou falando com algumas moças aqui que não entendem muito bem nisso, mas eu queria falar com vocês. Na juventude, você está se preparando pelo casamento. Protege a sua pureza. Aguarda o seu corpo para aquele homem que Deus vai trazer para você. Hoje em dia, eu fico triste pensar na semana passada, dois seminaristas. Na verdade, foi o homem, o menino, 18 anos, no seminário, que mandou uma mensagem para Mark, eu tenho que falar contigo urgentemente. Uma outra moça do seminário estava lá, eles estavam num lugar, no quarto, na casa dela. Os pais estavam lá, depois foram para dormir, deixou este casal lá. Ele nem tinha interesse nela. E ela pulou por cima dele. Começou a beijá-lo. Ela, sem respeito, ela estava querendo satisfazer seus desejos. E depois ele conversou com o Mark e eu pequei. Eu nem sei como aconteceu isto. Mas hoje em dia, a mocidade, as moças não estão respeitando a juventude dos meninos por ser agressivas sexualmente. Então, respeita seu irmão, meninas queridas. E entenda que essa sexualidade é muito forte na vida do homem. Quando você reconhece as tentações sexuais dele, você está respeitando ele. Agora, afinidade. Quando você valoriza o desejo dele de ter amizade ombro a ombro com você. Eu sei que seu desejo é conversar, mas ele não aguenta tanto conversa. Mas ele queria estar contigo. Eu me lembro, depois, meu marido, ele é muito joia, então ele não reclama muito. Mas alguns anos depois do nosso casamento, eu estava num grupo de pessoas e eu falei, alguém estava reclamando que o marido não conversa muito. E eu falei, puxa, meu marido gosta de conversar comigo. Marco, você não gosta? Aí eu falei, mas como assim?
ele explicou, não, eu escuto porque eu amo você. Eu queria que você tenha liberdade de falar. Mas o meu desejo não é tanto de conversar assim. Mas os homens querem que você passe tempo de amizade com ele. Então, você já entrou num lugar onde você toma o café e você pode ver a mesa da mulher? Redondinho, pequenininho, e todo mundo em volta da mesa, todo mundo falando de vez. E todo mundo entende o que a outra está falando. Se você vai para onde o homem vai encontrar os amigos, eles se sentam numa mesa pequenininha assim, sentam numa fileira assim, todo mundo assim, e de vez em quando, como foi seu trabalho? Eles gostam de estar ombro a ombro. Essa é a maneira do homem ter amizade. Então, faça coisas ao lado do seu marido. Outro dia, o Marcos estava cortando a grama. E eu estava ao lado dele. Só que a tentação era tão assim. Mark, se você fizesse de tal forma, não seria melhor? Não é isso que ele quer. Ele quer que você esteja lá só apreciando o trabalho dele. Agradecendo ele por cortar a grama. Mas como nós temos essa ideia que sempre sabemos melhor e tem que falar. Casamento não é somente sobre amor. Também deveria incluir a amizade. Inclusive, em Tito 2, quando fala que a mulher deveria aprender a amar seu marido, essa palavra amar é phileo. É aquela amor que tem amizade. Antes de vocês se casarem, vocês não fizeram muita coisa juntos? Faça coisa. Se ele está consertando o seu carro, pega uma cadeira e senta ao lado. Ele vai apreciar. Não fala. Houve uma mulher que estava aprendendo isso e o marido gostava muito de caçar. Então, uma vez ela falou, meu marido, eu queria ir contigo para caçar. Ele ficou tão alegre, e planejou tudo, aquela roupa, toda aquela coisa que os homens levam para caçar. 3 dias. E cada vez que ela queria falar alguma coisa, porque quando você está caçando, você tem que ficar em silêncio. 3 dias. Não falaram nada. E quando eles estavam voltando, ele falou, minha amada, como foi bom passar tempo com você. E ela, mas como assim? Nem falamos nenhuma sentença. Mas essa é a língua do seu marido. Então, quando ele não fala, não leva isso como falta de amor. Ele quer estar contigo. Você não tem que falar tudo. Quando eu aprendi que consertar uma briga, eu pensei que nós temos que falar 1 hora para consertar uma briga. Eu tenho que entender e ele tem que entender. E falando, tá certo? Tá certo. Ele fala, tá certo. Mas você entendeu isso? Daí vai. 3 horas depois, quando eu aprendi que quando ele fala, tá certo, está certo mesmo. Nós ganhamos muitas horas da nossa vida. Porque eu não pensava, eu parei de pensar que eu tenho que consertar as coisas com o falo, tá? Estou me perdendo aqui. Os homens fazem amizades ombro a ombro, enquanto as mulheres fazem amizades cara a cara.
Mas não é ruim, Deus nos fez diferente, de propósito. Você pode aceitar e valorizar que a maneira dele expressar amizade contigo é diferente da sua? Eu acho que muitos de nós devemos voltar para casa e falar, querido, eu já errei. Errei muito, eu não sabia. Eu não entendia que você é homem. Ele vai falar, mas como você não percebeu? Seu marido vai sentir que você valoriza sua amizade ombro a ombro quando você demonstrar que gosta dele, em vez de criticar. Quando você aceitar o convite para ficar ao lado dele. Aceita. Ele quer assistir futebol? Senta ao lado dele. Pega um livro, pega uma coisa. Não, mas fica aí ao lado. Ele está convidando você porque ele gosta de você. Mas se você vai sentar ao lado dele e falar, isso não dá. Quando você encorajar a passar um tempo sozinho. Então, isso também. Quando ele está querendo passar um tempo com alguns amigos, não se sente ameaçada. Deixa ele ter espaço, porque ele é tão diferente de você. Discernimento. Valorize o desejo dele de analisar e aconselhar. Onde estou aqui? Quando o homem conversa com sua esposa, ele facilmente entra em modo de resolver problemas e propor soluções. Então, quando você está falando com seu marido, puxa, hoje meus filhos fizeram isto, isso quebrou, e ele começa, vamos acertar tudo. Não fica irritado com ele. Ele gosta de consertar, analisar e acertar coisas. E quando você está somente querendo que ele ouça, fala, eu não estou querendo que você resolva nada. Eu estou querendo somente falar contigo. Isso vai tirar dele o peso. Eu me lembro um dia, eu estava dando uma lista de coisas que foi de errado durante o dia. E ele falou, pare, Daiane, pare, eu tenho que pegar lápis e papel. E eu falei, mas por quê? Porque eu vou esquecer tudo isso. Mas por que você tem que lembrar? Porque eu tenho que consertar? Não, meu marido, eu estou só falando. Estou só tirando isso do peso do meu ombro, colocando no seu, hein? Seu marido vai sentir que você aprecia o discernimento dele quando você disser que precisa do ouvido dele e não que ele conserte tudo. Quando você o agradecer, em vez de sentir insultada que ele queria consertar as coisas. Muitas vezes, o homem não enxerga as emoções de sua esposa como válidas, hein? Nem entra na sua cabeça que ele vai ser ressentido quando ele oferece soluções. Os homens devem crescer na área de empatia, mas cuidado, minha amiga, de não exigir que ele seja mais mulher, como você não quer ser mais homem. Você deve e pode apreciar a necessidade de ser apreciado pelo desejo dele de analisar e aconselhar. Infelizmente, na nossa cultura hoje, a mulher está sempre correta. E os homens estão sentindo muito oprimidos. Temos que cuidar que isso não aconteça dentro do nosso lar. Ouvi uma mulher que não apreciava o seu marido. E um dia ela foi para o trabalho dele e ela viu como todo mundo elogia ele. Até as mulheres dentro do ambiente. E ela reconheceu. Se todo mundo está elogiando ele, respeitando ele, o que está comigo?
Não era o problema dele dentro do lar, era o problema do coração dela. E ela mudou isso e ajudou no casamento. Ordem hierárquica. Valorize o desejo dele de proteger e prover. Por natureza, homens relacionam-se com seu mundo em termos de hierarquia, com expectativas de honra e justiça. Na sociedade, isso acontece numa empresa. Sempre tem o presidente, vice-presidente, secretária. No militar, tem toda aquela hierarquia. No trabalho é assim, tem o chefe, tem as pessoas embaixo. Eles vivem deste mundo. É o mundo do homem. E então, ele entende muito bem que o seu respeito para com ele não é porque ele é mais esperto, mais inteligente, mais perfeito que você. Ele sabe que ter um chefe que não sabe de tudo é normal. Mas ele vive no mundo de respeito. Então, quando uma mulher briga com seu marido, ele está sentindo que ela está sendo agressiva. Isso faz uma contradição na vida dele, no mundo dele de respeito. Para um homem de boa vontade, seu líder e o cabeça da família não é uma questão de direitos, mas responsabilidade. Seu marido vai sentir que você aprecia o desejo dele de proteger e prover quando você verbalizar sua admiração por ele. Quando foi a última vez que você admirou ele verbalmente? Eu aprecio, eu admiro você. E ele vai falar, para o quê? O que é que você admira? Tenha sua lista pronta, porque ele está precisando ouvir. Quando você elogiar seu compromisso de prover e proteger, você aprecia que ele queria proteger você e sua família? Quando você mostra simpatia, quando você mostra simpatia, quando ele revelar sua mentalidade masculina sobre posição, status, ordem, ou de aceitar acima ou baixo, particularmente no trabalho. Quando ele, por exemplo, vamos supor que ele entrou no trabalho, ele está aquela pessoa mais debaixo da autoridade. Ele está expressando o seu desejo de crescer. Não critica este desejo. Este desejo é dado por Deus. Mas, do outro lado, aonde ele está naquela hierarquia, você poderia elogiá-lo. Quando você nunca desprezar seu trabalho ou quanto ele ganha. E hoje em dia é muito precário, porque muitas mulheres estão ganhando mais que os homens. Eu acho que temos que cuidar. Se Deus colocou seu marido lá para prover, deixa ele ser o provedor. Então, se você está num momento na sua vida que você está ganhando mais e ele menos, você pode já saber que ele está sentindo isso. Então, é muito, muito, muito importante para você verbalizar que você aprecia o desejo dele de prover. Eu acho que é muito importante também para a gente aprender como ser contenta com menos coisas. O mais importante é a qualidade de vida dentro do lar, dentro da família, de ter relacionamentos, do que ter coisas. Quando você verbalizar as preocupações e oferecer soluções com calma. Quer dizer, se você está apertada em casa, você está reclamando ou você está dando soluções? Você está pronta para cortar o número de sapato dentro do seu armário? Se o orçamento não dá? Queria terminar falando sobre
eu vou falar assim sobre nossos vídeos, que eu queria dizer. Houve uma mulher que estava brigando com seu marido. E ele, na verdade, ficou muito feio mesmo. E ele estava maltratando ela. E ela pegou, de segredo, um vídeo, uma máquina, câmera, e começou a gravar o falar dele, a raiva dele. E ele levou este vídeo para o pastor da igreja. Está vendo como estou sofrendo com este homem? Ele não me trata com amor. Ele é muito cruel. E o pastor falou assim: o que aconteceu antes? Mas como assim? Antes dele começar a agir dessa forma, como foi seu comportamento com ele? O que você falou com ele? Como você entrou nessa briga? Isso aconteceu comigo, na minha casa. Uma mulher chegou lá e ela falou: eu tenho que falar contigo urgentemente. Eu não aguento mais este homem que maltrata. E você acha que eu deveria sair de casa? E eu falei: mas o que aconteceu antes? Nós estamos falando, brigando um pouco. Mas do que você falou? E no final da história ela falou: eu falei com ele que eu tirei a minha aliança e eu falei, eu deveria ter casado com fulano. E ela jogou a aliança na cara dele. E ele reagiu com raiva e agrediu ela. Falei: mas então, você estava mostrando respeito para com ele? Mas ela estava com tanta justiça. Ela estava pensando que era justa que ela saísse da casa, porque ele era cruel. Só que ela não percebia que a causa dele ser assim era dela. Faz sentido? Então eu queria encorajar vocês, minhas queridas, a avaliar a sua tom de voz. Avalie as suas palavras. Avalie a maneira que você responda ao seu marido. Porque, como aquele ciclo, se você mostrar respeito para seu marido, provavelmente ele vai responder com amor. Quando ele responde com amor, vai ser mais fácil para você responder com respeito. E vai. Agora, possivelmente não aconteça. Mas no momento que você verdadeiramente mostra respeito para com ele, e ele responde desamoroso, você vai perdoar, você vai pedir a graça de Deus para você continuar mostrando respeito incondicionalmente, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a imagem de Deus seja vista através de você e para que Deus seja honrado na sua vida. Oremos. Senhor, essa palestra deveria levantar 1000 perguntas nas nossas cabeças, porque nós vivemos na vida real, onde a teoria é testada todo dia. Senhor, nos dê a sua sabedoria para saber como agir no dia a dia. Obrigada por este grupo de mulheres que estão querendo honrar o Senhor e nos dar discernimento para saber como levar estes princípios para casa. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.